Vestir e comer. Temos diante de nós a questão prática em relação à vestimenta e comida cristãs. Vestir. Número 1. Seu significado. A fim de encontrar o sentido para a vestimenta, devemos pesquisar desde o princípio. Antes da queda. Antes da queda, provavelmente Adão e Eva estavam vestidos com luz. Eles eram inocentes. Apesar de estarem ambos nus, não se envergonhavam. Depois da queda. Depois que entrou o pecado, o seu primeiro efeito foi o de abrir os olhos de Adão e Eva para a sua nudez. Imediatamente sentiram-se envergonhados e coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, o primeiro sentido para a vestimenta é o de cobrir. As roupas são usadas para cobrir a nudez. As cintas feitas de folhas de figueira não poderiam durar muito porque logo se secariam e partiriam em pedaços. Deus então vestiu Adão e Eva com vestimentas de pele que eram mais duráveis. O seu propósito era cobrir os seus corpos. Devemos dizer aos novos convertidos que o propósito do vestir é cobrir e não expor. Qualquer vestido que não seja para cobrir é questionável. Se for utilizado para qualquer outro propósito que não seja o de cobrir, é ainda assim errado. A vestimenta é para cobrir. A necessidade do sangue. Na terra da Judéia, os hebreus usavam sandálias sem meias. Daí, somente os pés, as mãos e a cabeça eram expostos. O resto do corpo era todo coberto pela roupa. Aqueles que estudam a Bíblia vão se lembrar como no tempo da purificação o sangue era aplicado no polegar da mão direita, no polegar do pé direito e sobre a ponta da orelha direita. Estas três áreas expostas eram cobertas pelo sangue. O sangue não era aplicado às outras partes do corpo porque estavam cobertas pela vestimenta. Por isso, o propósito da roupa é o de cobrir. É adequado estar vestido de forma apropriada diante de Deus. Hoje em dia, a falha está na tendência de se deixar levar cada vez mais pela corrente em direção ao barbarismo, ou seja, vestir-se de maneira insuficiente. A vestimenta que não serve para cobrir transgride os propósitos de Deus. O significado espiritual do sangue é o de ir contra a exposição. Assim que o homem pecou, precisou ser coberto diante de Deus. Essa cobertura é uma necessidade absoluta. Qualquer encurtamento das mangas e bainhas para expor o corpo, ao invés de cobri-lo, é mundano. Sendo assim, de acordo com o significado da vestimenta, é sempre melhor estar vestido adequadamente. Sendo um pecador, desejo estar completamente coberto aos olhos de Deus. Não quero que parte alguma esteja descoberta. Como um cristão, não tenho base alguma pela qual posso estar diante de Deus a menos que Ele me cubra completamente. Peço a Deus que me cubra de tal maneira que todo o meu ser seja redimido, para que as partes que as roupas deixam descobertas o sangue possa cobrir. Minhas mãos, meus pés e minha cabeça, tudo está sob o sangue. A segunda queda. Quando Adão e Eva pecaram, a nudez deles foi vista. 1656 anos mais tarde, Noé saiu da arca, plantou uma vinha e embriagou-se. Como resultado, tirou suas roupas e se descobriu. Adão, o primeiro homem, viu que estava nu após comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Noé, no entanto, descobriu-se após beber vinho feito de uvas. Antes da queda, Adão não tinha necessidade de vestimenta, mas depois teve necessidade dela. No caso de Noé, antes de sua queda, ele estava vestido, depois, porém, ficou nu. O lugar do altar. Depois da saída do povo de Israel do Egito, Deus deu a lei no Monte Sinai. Ele ordenou aos israelitas que construíssem um altar baixo o suficiente para que degraus não fossem necessários. Por quê? Nem subirás por degrau ao meu altar para que a tua nudez não seja exposta ali. Êxodo 20, versículo 26.
Pelo princípio de Deus, nenhuma exposição do corpo é permitida, a não ser as mãos, os pés e a cabeça, os quais são cobertos pelo sangue. Todo o resto do corpo deve ser vestido. A tendência moderna de expor mais e mais o corpo transgride o propósito original de Deus. As vestes do sacerdote. As roupas que os sacerdotes usavam eram feitas com costura esmerada, não deixando qualquer espaço entre elas, pois não era permitido aos sacerdotes se exporem diante de Deus. As túnicas de éfode que eles usavam eram especialmente longas, e os calções de linho iam desde a cintura até as coxas. Êxodo 28, versículo 42. A Bíblia consistentemente mantém a regra de que o corpo seja coberto e não exposto. Significado representativo. Deus usa as roupas para representar tanto o próprio Senhor Jesus como também a redenção que obtemos dele. Somos vestidos com a salvação de Deus, somos vestidos com Cristo e somos vestidos com o novo homem. Somos vestidos, tão bem vestidos que o nosso ser inteiro é coberto, não há brechas. Devemos levar os novos convertidos a entenderem que quando vestem suas roupas, devem se lembrar de Cristo e sua salvação. Graças a Deus eles podem refletir: eu estava anteriormente como alguém nu, destituído de qualquer cobertura diante de Deus, incapaz de escapar da luz e do julgamento de Deus. Mas hoje estou vestido com a salvação de Deus, com um novo homem. Através das roupas que os cobrem inteiramente, os novos convertidos podem ver como estão completamente vestidos aos olhos de Deus. Quão maravilhoso é estarmos totalmente cobertos diante do Senhor. A regra para se vestir é cobrir. Se alguma vestimenta não o cobre satisfatoriamente, o cristão não deveria usá-la. As roupas que expõem ao invés de cobrir não deveriam ser usadas. Elas são contra o princípio de cobertura e por isso não são adequadas para os cristãos. Número 2. Lepra. Em Levíticos nos é dito que as vestes, como também as pessoas e as casas, podem ser contaminadas com a lepra. Muitas das vestes de hoje em dia, especialmente as vestes das mulheres, têm a praga da lepra. 2 tratamentos. Encontramos em Levíticos 13 que há 2 maneiras diferentes de tratar uma veste contaminada pela lepra. Ao examinar tal veste, se o sacerdote achar que a praga se estendeu, ordena que aquela veste seja queimada, pois ela tem lepra maligna. Se a praga não tiver se espalhado, ordena que a parte com a lepra seja rasgada da urdidura ou da trama e então a veste seja lavada. Se ainda a praga não se espalhar, a veste deve ser lavada uma segunda vez, então estará limpa. Mas se a praga se espalhar, ordena que a veste seja queimada. Indague a Deus. Os novos irmãos que nunca tiveram alguma experiência neste assunto deveriam tomar nota. Vocês podem ter dúvidas sobre algumas de suas roupas, se podem ou não usá-las. Por que não trazê-las ao Senhor? Ele é o nosso sumo sacerdote. Peça a Ele para lhes mostrar se podem ou não usá-las. Não pensem que tal assunto é muito pequeno. Para novos convertidos, especialmente para as irmãs, as roupas são um grande problema. As outras pessoas não podem lhes dizer quais as roupas que têm a praga da lepra e quais as que não têm. Vocês mesmos devem trazê-las ao Senhor a fim de saberem. Lembre-se, a pessoa com lepra deve sair para um lugar à parte fora do arraial. A casa com lepra deve ser derrubada e a veste com lepra deve ser queimada. Algumas roupas, depois de feitas alterações tais como alongamentos das mangas, uma certa mudança de estilo ou tingimento para uma cor diferente, ainda poderão ser usadas. Outras, mesmo após feitas alterações, parecem ter ainda a praga nelas. Consequentemente, devem ser descartadas. Os novos convertidos deveriam trazer suas roupas uma por uma ao Senhor para que Ele as examine e lide com elas. Espera-se que quando irmãos e irmãs saem de casa possam ser reconhecidos como cristãos.
Espera-se ainda que suas roupas não lancem dúvidas sobre sua confissão cristã. Pelas nossas vestimentas, os homens irão julgar se somos ou não cristãos. Não devemos permitir que uma pessoa limpa use uma vestimenta com a praga da lepra. Visto que já foi limpa da sua lepra e os seus pecados perdoados, não deveria ela usar novamente uma vestimenta contaminada com a lepra. Possamos conduzir os novos convertidos a considerarem as suas roupas uma por uma ao Senhor em oração. Os demais cristãos não deveriam lhes dizer quais as roupas que podem e as que não podem ser usadas. Não devemos criticar suas vestes. Ao invés disso, devemos conduzi-los ao Senhor e deixarmos que levem suas roupas a Ele. Eles devem perguntar diretamente ao Senhor quais roupas são adequadas para os cristãos e quais não são. Deverão ter de se desfazer de algumas roupas, outras poderão conservar depois de feitas algumas alterações. Deixemos que o Senhor ensine aos novos crentes o que fazer. Eles mesmos devem decidir quais roupas são pecaminosas. Possam eles solucionar plenamente este problema. Número 3. Roupas de homens e de mulheres. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 22, versículo 5. Assim, a Bíblia proíbe um homem usar vestes de mulher ou uma mulher usar vestes de homem. A tendência atual é mesclar a distinção entre as vestes de homens e mulheres até que não haja nenhuma. Daí os irmãos e irmãs devem ser cuidadosos para não usarem roupas indiscriminadamente. Devemos manter a distinção apontada por Deus. Homens usando vestimentas de homens e mulheres usando vestimentas de mulheres. Qualquer tentativa de confundir esta distinção é desonra ao Senhor. Os filhos de Deus devem aprender como se vestir diante de Deus. Devem manter a distinção entre homem e mulher em relação à vestimenta. Número 4. O problema das irmãs. Geralmente os irmãos têm menos problemas relacionados ao vestir do que as irmãs. Lindos trajes e mansidão. Não seja o adorno das esposas o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouros, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro 3, versículo 3 ao 4. Se me lembro corretamente, o próximo verso é a única ocorrência na Bíblia do termo santas mulheres. Há muitos lugares onde homens santos é usado, mas aqui temos santas mulheres. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seus próprios maridos. Santas mulheres se ataviaram a si mesma com um espírito manso e tranquilo. O que Pedro quer dizer é que quando as irmãs se adornam com frisados de cabelos, adereços de ouro e aparato de bonitos vestuários, muitos desses penteados, joias e trajes não são muito adequados. Creio que precisamos enfatizar aqui que de forma alguma isto sugere que as irmãs devam ser descuidadas com o vestir. Se são negligentes na maneira de vestir, não sendo limpas e asseadas, então isso mostra que o estilo de vida delas deve ser inevitavelmente descuidado e negligente. Isso demonstra um caráter deficiente. Frisados de cabelos, no original grego, significa modelar os cabelos de muitas maneiras. Sabemos como as mulheres, através dos séculos, têm inventado muitos estilos de penteados. Adereços de ouro se refere ao uso de joias como ornamento. Vestuário ou vestuário bonito pode ser relacionado à cor ou à moda. Pedro enfatiza que as irmãs não devem fazer dessas coisas o seu adorno exterior, mas que devem se adornar com a qualidade incorruptível de um espírito manso e tranquilo. É inconveniente para uma mulher estar esplendidamente vestida e, no entanto, manifestar o temperamento de uma leoa.
Não há coerência em ver uma mulher lindamente vestida gritando e esbravejando. Se uma mulher é mansa e quieta, ela será considerada como vestida de esplendor. Uma irmã que serve a Deus não deve se ocupar tanto com o seu vestuário. Nós, cristãos, não deveríamos dar tanta atenção ao nosso modo de vestir. Vestuário apropriado com modéstia e discrição. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. 1 Timóteo 2, versículos 9 a 11. Deus tem um requisito básico para as irmãs: possuir o senso de modéstia ou pudor. É bom para as irmãs se sentirem envergonhadas, pois isto é sua proteção natural. Não use aquilo que é contra o seu senso de modéstia. Sobriedade é o oposto de liberalidade. Seja sóbria na sua maneira de vestir, não use roupas indecentes. Podemos não saber exatamente o que seja vestuário modesto ou vestimenta apropriada, mas cada irmã sabe o que será considerado modesto na região onde vive. Um cristão não deve estar tão vestido a ponto de ser considerado inadequado para os incrédulos. O nosso padrão não deve ser mais baixo do que o dos incrédulos. Precisamos aprender o que é pudor, como sermos sóbrios e o que é vestir com modéstia. Frisados de cabelos, aqui refere-se especialmente ao ato de cachear muito o cabelo como cachos de uvas. Na verdade, há 2000 anos as mulheres já faziam tais cachos. Vestuário dispendioso refere-se ao preço do material. 2 vestidos podem ser semelhantes, mas custarem preços diferentes. O estilo pode ser o mesmo, mas os materiais diferentes. As pessoas gostam de usar vestuário dispendioso. Já que o uso é o mesmo, não deveríamos gastar dinheiro em vestuário dispendioso. As irmãs devem se vestir modestamente. Nem Pedro, nem Paulo, nem nós mesmos queremos por um momento sequer dizer que uma irmã deve se vestir de maneira descuidada ou negligente. Enfatizamos apenas que as irmãs não devem procurar roupas dispendiosas, mas devem vestir-se com modéstia. É melhor para uma irmã conseguir trajar-se cuidadosamente com material simples num preço acessível. Tenho visto algumas irmãs gastarem tanto tempo e dinheiro em vestimentas bonitas e caras. E tenho também notado muitas irmãs não darem qualquer importância se estão vestidas de maneira limpa e asseada. A vestimenta da mulher é importante especialmente porque ela está ligada ao seu caráter. Número 5. O selo do Espírito Santo. Tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou a Arão e as suas vestes, e a seus filhos e as vestes de seus filhos. Levíticos 8, versículo 30. Nossas vestes devem ser santificadas, a marca do óleo da unção, o selo do Espírito Santo precisa estar sobre elas. Mesmo que sejamos santos como pessoas, temos de estar vestidos de maneira santa. Ambos, homem e suas vestes, foram ungidos com óleo e juntamente santificados. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos de suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão azul. Números 15, versículos 37 ao 38. Azul, que é a cor do céu, serve para nos lembrar das coisas celestiais. As vestimentas dos cristãos devem ter um toque celestial. Não imitem o mundo no seu modo negligente e nem a sua maneira excessiva. Devemos exibir maneira celestial que provem que tanto nós como nossas vestes são santificados. Número 6. Algumas observações pessoais. Liberdade pessoal. Gostaria de fazer algumas observações pessoais sobre a questão da vestimenta. Não creio que todos os filhos de Deus devem se vestir de maneira idêntica.
Nem sou da opinião que as irmãs devem desconsiderar a aparência ou que todos os irmãos e irmãs devem se vestir somente com os materiais mais comuns e baratos. A Bíblia nunca apoia tais pensamentos. João Batista veio com vestes de pelo de camelo, enquanto que o Senhor Jesus veio com uma túnica sem costura, a melhor daquela época. Portanto, como princípio básico, um cristão é livre para se vestir como gosta, livre para escolher que tipo de material prefere e livre para usar o estilo de sua preferência. Seja discreto. Temos liberdade para nos vestir como gostamos, mas penso que precisamos perceber uma coisa. Ninguém deve estar tão bem trajado de forma que desvie mais a atenção das pessoas para suas roupas do que para si mesmo. Se tal coisa acontece, algo está errado com o vestuário. As roupas que usamos devem nos manifestar. Se faço um arranjo de flores e os meus amigos só percebem o vaso e não as flores, algo está errado com o vaso. As roupas são para ajudar as pessoas a me conhecerem, não para usurpar o meu lugar. É um grande erro e não somente isso. É algo terrível se alguém está tão bem vestido ao ponto das pessoas perceberem as suas roupas, mas não a pessoa. Esteja vestido adequadamente. Outra coisa a ser considerada é que uma pessoa deve se vestir de acordo com a sua condição individual, isto é, relevante ao seu privilégio e posição particular. Não se vista fora da sua situação ou ocupação na vida. Estar tão rica ou pobremente vestida chamará a atenção dos outros. Isto é o que devemos evitar. Vamos então nos vestir de acordo com a nossa condição. Assim glorificaremos o Senhor. Evite a autoconsciência. Os irmãos e irmãs não devem estar vestidos de tal maneira que os levem a terem consciência do que estão usando. Se alguém estiver consciente de sua roupa o tempo todo, seja por estar muito bem ou pobremente vestido, algo está definitivamente errado com aquele vestuário. Essa pessoa tornou-se um cabide de roupas, pois as roupas assumiram um papel muito mais importante do que o dela. As roupas a estão usando ao invés dela as estar usando. Sendo assim, é melhor usar roupas que fazem com que nem você nem os outros fiquem cientes delas. Elas devem ser simples ao mesmo tempo adequadas para um cristão. Elas devem estar de acordo com a sua posição na vida. Não pense que é algo pequeno estar vestido como um cristão. Isto afeta o nosso testemunho diante do mundo. Comida. Vamos agora nos voltar para a questão da comida. A necessidade de comida existia antes da queda do homem, por isso em Gênesis 2 Deus deu comida ao homem. A roupa, entretanto, não se tornou uma necessidade até Gênesis 3. Antes do homem pecar, Deus já havia dado todas as espécies de frutos para servir de comida para o homem. Deus ordenou que o homem comesse dos frutos. Número 1. A necessidade. Depois que o homem pecou em Gênesis 3, Deus deu a ele as ervas do campo para comer, mas era somente com o suor do seu rosto que ele iria comer do pão. Embora que nada tenha sido dito explicitamente sobre comida em Gênesis 4, todavia o selo de Deus estava sobre Abel, não sobre Caim. Caim era lavrador, enquanto Abel era pastor de ovelhas. O selo de Deus estava sobre Abel porque Deus aceitara a sua oferta. Caim ofereceu do produto da sua terra a Deus, mas ele não foi aceito. Não sabemos o que Deus deve ter indicado em Gênesis 4, mas quando chegamos ao capítulo 9, vemos claramente que Deus deu os animais por comida ao homem. Do mesmo modo como anteriormente ele havia dado a ele os frutos das árvores. Vida que vem da morte. Porque Deus deu a carne dos animais da terra por comida ao homem? Porque o homem, obviamente, tem necessidade de tal comida. O tipo de comida que o homem precisava antes e depois de pecar não era a mesma. Comida é aquilo que mantém a vida. Sem comida, o homem não pode viver nem continuar sobre a terra. Para ser possível manter o homem vivo, Deus ordenou que comesse a carne dos animais, como também as ervas do campo e os frutos. Em outras palavras, Deus está mostrando que desde que o pecado entrou no mundo, a perda da vida é necessária para preservar a vida.
Os animais devem perder as suas vidas a fim de preservar a nossa. Antes do pecado entrar no mundo, a vida podia ser sustentada sem derramamento de sangue. Daí haver uma diferença na provisão de comida para o homem antes e depois do pecado. Os cristãos hoje, vivendo após o pecado ter entrado no mundo, não deveriam ser vegetarianos. Eles deveriam comer carne. Não estamos discutindo sobre os benefícios que a carne tem para nossos corpos físicos. Deixamos isso para aqueles engajados em pesquisas medicinais. É reconhecido de uma forma geral que a proteína animal é melhor que a vegetal, mas temos um princípio básico aqui. Depois que o homem pecou, não pode haver vida sem morte. A vida só pode ser mantida pela morte. Sem morte, o homem não pode viver. O derramamento de sangue o mantém vivo. Começando primeiramente por Abel, então manifestado claramente depois do dilúvio, Deus tem delineado para os homens comer carne. Quando uma pessoa é vegetariana, inconscientemente está declarado que pode viver sem que haja morte, sem derramamento de sangue. Ao comer carne, entretanto, o homem reconhece que sem a morte, sem derramamento de sangue, é incapaz de viver. Você vê este princípio? Esta é a razão de Deus dar a carne dos animais da terra por comida ao homem. O homem tem de depender da perda da vida para que possa viver. Graças a Deus, outros têm perdido a vida para que possamos obtê-la. No tempo de Romanos 14, algumas pessoas ainda pensavam que podiam comer somente vegetais, assim como as nos dias de Adão. Paulo disse que ninguém as criticasse nem as perturbasse. Aqueles que comiam carne não deveriam julgar os que não comiam e vice-versa. Não obstante, Paulo também sugeriu que os vegetarianos eram os fracos. Em consideração à fraqueza deles, não deviam ser criticados, mas isso não implicava que o fato de comerem somente ervas era o certo. Apenas significava que os outros não deveriam aborrecê-los por causa da comida. No entanto, devemos saber que, de acordo com a redenção cristã, a vida vem da morte. A fim de haver vida, deve primeiro haver morte. Os vegetais apenas não podem dar vida. A vida é mantida através da morte. Se a consciência de uma pessoa é fraca de maneira que ela somente come ervas, deveríamos nos abster de tocar em sua fraqueza. Mas o cristianismo afirma que a carne é para a manutenção da vida. Doutrina de demônios. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, que proíbem o casamento e exigem abstência de alimentos. 1 Timóteo 4, versículos 1 e 3. Penso que o comentário de Panton sobre esta passagem traz uma luz clara. Ele disse que a proibição do casamento e a abstinência de carnes ajudavam a desenvolver o poder da alma. Nós não defendemos a abstinência de carnes, pois isso é doutrina de demônios e não do Senhor. Alguns praticam a abstinência de carnes porque são ignorantes com respeito ao princípio cristão. O princípio cristão é ganhar a vida que vem da morte. Se alguém come somente ervas e não carnes, ele, sem saber, está dizendo que desde que a vida pode ser mantida por ervas, não há necessidade de um Salvador, nem da sua morte ou da sua salvação. Portanto, os novos convertidos devem ser instruídos neste assunto. Número 2. O sangue proibido. Há uma coisa que o cristão não deve comer, isto é o sangue. Através da Bíblia. Do Antigo Testamento ao Novo Testamento, o ensino contra o comer sangue é consistente. Em Gênesis 9, Deus falou a Noé dizendo: carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Comer sangue é proibido por Deus. Em Levíticos 17, do versículo 10 ao 16, Deus reafirmou muitas vezes: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será eliminado. Deus não reconhecerá como sendo sua a alma que comer sangue. No Novo Testamento, no primeiro concílio em Jerusalém, Atos 5, a igreja deparou com uma grande dificuldade com respeito à lei.
Tiago, Pedro, Paulo, Barnabé e outros servos de Deus decidiram juntos que os filhos de Deus não deveriam ser oprimidos a cumprir a lei. Somente deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, das coisas estranguladas e da fornicação. Assim, a importância do sangue é evidente. No tempo dos patriarcas, Deus proibiu comer sangue através de Noé. Sob a lei, proibiu mesmo através de Moisés. Na dispensação da graça, ele novamente proibiu através dos apóstolos. Em todas as 3 dispensações, Deus disse não. Exceto o sangue de Cristo. Um dia o Filho de Deus veio ao mundo. Ele declarou ser o pão que desce do céu, o qual dá vida ao mundo. Muitos não entenderam o que ele queria dizer. Então ele explicou dizendo: pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. João 6, versículo 55. No 6º capítulo do Evangelho de João, o Senhor repetiu o mesmo pensamento muitas vezes de maneiras diferentes, tais como: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículos 53 ao 54. Realmente isto é bastante maravilhoso. Em todas as 3 dispensações, a Bíblia proíbe o comer sangue. Porém, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, declara que o seu sangue pode ser bebido. Você vê o caminho de Deus aqui? Deus nos proíbe de comer todos os tipos de sangue, mas aquele que toma do sangue do Senhor é salvo. Há somente um tipo de sangue que podemos beber. Depois de bebermos do sangue do Senhor, não deveríamos beber qualquer outro sangue. Em outras palavras, através da proibição de comer sangue, Deus nos diz que há somente uma redenção, uma salvação. Além dessa única redenção, nenhuma outra há. Além dessa única salvação, nenhuma outra é dada. O sangue de Jesus de Nazaré é o único sangue que é bebível. Todos os demais sangues não são bebíveis, pois somente o sangue de Jesus representa a redenção, simboliza a salvação. Sendo assim, recusamos qualquer outro sangue, rejeitamos qualquer outra salvação. Além da salvação de Jesus Cristo, não conhecemos qualquer outra. Temos somente um sangue e não 2. Somente este sangue pode nos salvar, os outros recusamos. Os novos convertidos precisam ser instruídos que, por mais que este assunto possa parecer de menor importância, ainda assim contém um grande testemunho. Nós cristãos temos muitas maneiras de testificar e esta é uma delas. Quando os incrédulos nos perguntam por que não comemos sangue, a nossa resposta é: nós já comemos. Podemos então mostrar-lhes o que é a salvação. Por não comermos sangue, somos capazes de dar um forte testemunho diante deles. Não comemos porque já temos comido. Desde que já comemos, não podemos comer qualquer outro sangue. O sangue de Jesus de Nazaré é a nossa única salvação. Sendo assim, rejeitamos qualquer outro sangue. Em coisas sufocadas. O Antigo Testamento, incluindo Levítico 17, menciona que coisas mortas não devem ser comidas. Atos 15 diz que as coisas estranguladas ou sufocadas não devem ser comidas. Isto também é devido ao sangue, porque quando as coisas estranguladas são cozidas inteiras, o sangue é retido na carne. Em não comermos sangue, sustentamos que em nenhum outro há salvação, mas somente no sangue de Jesus Cristo. Número 3. Questão de limpo ou imundo. Em Levítico 11, Deus disse aos israelitas que alguns animais na terra eram limpos e outros imundos. Alguns eram comestíveis e outros não. Isto também era verdade em relação às aves do céu e aos peixes dos mares. Pássaros que eram carnívoros não eram para ser comidos. Peixes sem barbatanas e escamas também não deveriam ser comidos. Uma pergunta pode ser feita: qual é o significado dessas ordenanças em Levítico 11? Devemos nós, crentes, guardá-las? Isso nos leva a Atos 10. Pedro estava orando sobre o eirado, sobreveio-lhe então um êxtase e viu o céu aberto. Um certo objeto descia como se fosse um grande lençol.
o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Atos 10, versículo 11 ao 12. Havia ali as coisas que não deveriam ser comidas de Levítico 11. Deus pediu a Pedro que se levantasse, matasse e comesse. Sendo um bom judeu, Pedro respondeu que jamais havia comido coisa alguma comum e imunda. A voz falou uma segunda vez a ele, dizendo: Ao que Deus purificou, não considere comum. E isto foi feito 3 vezes. Questão da eleição. Agora entendemos que o que é dito em Levítico 11 é, na verdade, para enunciar o ensinamento de Atos 10. Estaria Deus interessado em que peixe poderia ou não ser comido? Seria possível que Deus não tivesse pensado nesse assunto quando ele primeiro deu todos os peixes a Noé como comida? Naquele tempo, todos os animais da terra podiam ser comidos como comida. Não havia distinção entre o limpo e o imundo. Por que então levantou essa questão de limpo ou imundo em Levítico 11? É porque no tempo de Noé, Deus ainda não havia escolhido o seu próprio povo na terra. Mas o tempo de Levítico foi o tempo durante o qual Deus elegeu Israel. Levando-os para fora do Egito, Deus escolheu Israel como seu próprio povo. Passou a haver uma distinção entre o povo de Deus e os demais povos. A questão de limpo ou imundo, a qual não era nenhum problema no tempo de Noé, tinha se tornado um problema no tempo de Levítico. Desde então tem havido judeus e gentios, povo de Deus e os demais povos. Portanto, desde o tempo de Levítico tem havido uma distinção entre o limpo e o imundo, o que poderia ser comido e o que não poderia. Isto aponta para aquilo que pode ser compartilhado e o que não pode, entre aquilo que é aceitável a Deus e o que não é. A comida leva consigo um valor representativo. Comida é mais que simples alimento, incorpora em si um princípio. Aquilo que é comestível é o que Deus deseja, o que não é, Deus rejeita. Graça sobre os gentios. Depois do batismo do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Deus disse a Pedro: Levanta-te, mata e come. Daí em diante, a graça de Deus veio sobre os gentios, animais impuros. Hoje, qualquer um pode ser escolhido. Aquilo que Deus reconhecia como imundo no Antigo Testamento, ele considera limpo no Novo Testamento. A proibição de Levítico 11 não está mais em efeito. Não mais somente os israelitas são o povo de Deus. Agora ambos, os gentios e os israelitas, são parte do povo de Deus. De acordo com Efésios 3, os judeus e os gentios foram feitos um, sendo co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Deus falou a Pedro 3 vezes: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Estas palavras explicam a visão. Tão logo a visão cessou, os homens da casa de Cornélio, o gentio, bateram à porta. Enquanto descia para encontrá-los, Pedro começou a entender que o que havia visto no eirado significava que Deus iria conceder graça aos gentios. Então, sem hesitação, tomou alguns irmãos consigo e foi à casa de um gentio. Mais tarde, testificou ele que Deus havia dado graça aos gentios do mesmo modo como havia dado aos judeus. Testemunho diferente do judeu e do cristão. Nosso testemunho diferencia daquele dos judeus. Nós sustentamos que, como os judeus são o povo de Deus, então hoje os gentios são o povo de Deus. Se nos abstivermos de comer certas coisas, estaremos agindo como se somente os judeus fossem o povo de Deus e nós não. Não, a ordem para hoje é: levanta, mata e come. Nenhuma distinção deve ser feita entre o limpo e o imundo. Aquilo que Deus purificou, ninguém deve considerar comum. Consequentemente, os novos convertidos devem entender que, pelo fato de comerem de ambos, limpos e imundos, eles testificam que tanto os judeus como os gentios são povo de Deus. Não somos chamados para sustentar Levítico 11. Pelo contrário, hoje temos que testemunhar o fato de que os judeus e os gentios são co-herdeiros da graça, que não há diferença. Assim, afirmamos este testemunho através da maneira que comemos. Número 4.
Coisas sacrificadas a ídolos. A primeira carta aos irmãos em Coríntios tem muito a dizer sobre coisas sacrificadas aos ídolos. No capítulo 8, Paulo nos diz que um ídolo nada é, pois Deus somente é Deus. De acordo com o mais alto conhecimento, nada significa comer coisas sacrificadas a ídolos, porque ídolos não são coisa alguma. Podem haver espíritos maus por trás dos ídolos, mas Deus é maior do que os espíritos maus. Aquele que habita em nós é muito maior do que aquele que está no mundo. No entanto, muitos novos convertidos no passado adoravam ídolos nos templos, sendo ignorantes naquela época do que a comunhão com os demônios significava. Tendo vindo ao Senhor, quando veem aqueles que sabem que os ídolos nada são comendo no templo, concluem que podem fazer o mesmo. A conduta deles é a mesma daqueles que sabem, mas o seu entendimento é muito diferente. Estes, com conhecimento, vão e comem, porque sabem que os ídolos não são coisa alguma, enquanto que aqueles que anteriormente adoravam os ídolos comem como coisas sacrificadas aos ídolos. Assim, eles tropeçam no pecado através do descuido do irmão forte. Por esta razão, Paulo conclui que é melhor para nós crentes não comermos coisas sacrificadas aos ídolos, para que não nos tornemos pedra de tropeço para o irmão fraco. Com referência aos vegetarianos, Paulo diz que é fraco o que come somente ervas. Mas quanto às coisas sacrificadas aos ídolos, Paulo diz que é melhor não comê-las. O princípio fundamental aqui é a consciência do fraco. Não comemos coisas sacrificadas aos ídolos não por causa dos demônios, mas por causa dos irmãos. Temos temor de que eles se escandalizem, apesar de que nós mesmos não temos temor algum. Satanás não tem poder sobre nós. Os ídolos não têm qualquer influência sobre nós. Apesar de não termos medo de demônios, ainda assim temos de aprender diante de Deus a não escandalizarmos nossos irmãos com o nosso comer. Número 5. Algumas observações pessoais. Finalmente gostaria de expressar algumas de minhas opiniões. Comida para alimento. Ordinariamente falando, o princípio de comer é para alimentar o nosso corpo físico. Portanto, coma aquilo que alimenta e não o que não alimenta. Nunca faça do ventre o seu Deus. Não esteja por demais ocupado com comida. Nós, como filhos de Deus, deveríamos saber que o comer é para alimentar o corpo e preservar a vida física. Contentamento e acréscimo de Deus. Os filhos de Deus deveriam se lembrar de que, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. 1 Timóteo 6, versículo 8. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Mateus 6, versículo 26. Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Mateus 6, versículo 28 e 29. O verso 26 refere-se ao comer, mas o verso 28 ao vestir. Tudo está nas mãos de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33. Eu gosto da palavra acrescentadas. O que ela significa? Deixe-me fazer essa pergunta. Quanto é 3 acrescentado ao 0? Você iria protestar comigo dizendo: não pode ser acrescentado ao 0 porque nenhuma quantidade pode ser acrescentada ao 0. Esta é uma pergunta impossível. Não há necessidade de acrescentar 3 ao 0. O que então pode ser adicionado? Você pode adicionar alguma coisa que já está ali, tal como 3 a 1. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Para aqueles que possuem o reino de Deus e a sua justiça, ele vai acrescentar comida e roupa. Possam todos os irmãos e irmãs lembrar-se bem de que é o reino de Deus e a sua justiça que procuramos. Todos os que têm ganho o reino de Deus são aqueles que vivem na justiça de Deus. Para esses, estas coisas serão acrescentadas.
Possam os filhos de Deus saber como manter o seu testemunho entre os homens nesses dois aspectos de vestimenta e comida.